Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, a pauta é super interessante, até inovadora. Nós vamos falar sobre letramento de futuros. O que é isso? E para conversar sobre essa pauta, eu trouxe uma convidada super especial, que é a professora Patrícia Bassani, doutora em informática da educação, professora do programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale e também pesquisadora dessa área. Seja bem-vinda, Patrícia, é um prazer tê-la aqui com a gente. Olá, Eliane, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Ai, que legal, que legal. A Patrícia aqui, ela já trabalha há quanto tempo na Fevale, né? Acho que mais de uns 15 anos, Mais mais de ou 20 anos. menos. Mais de 20 anos, né? E sempre dentro dessa área aqui com inovações. E hoje a pauta é muito interessante, então eu quero ouvir a Patrícia, né? Ouvir aqui o que ela tem a nos dizer sobre o que é esse letramento de futuros, né? Mas antes, eu queria que a Patrícia se apresentasse, assim, conectasse a carreira profissional dela com essa pauta. Então, eu queria te ouvir um pouquinho aqui, para quem não conhece a Patrícia. Te apresenta para nós, Patrícia. Tá legal. Bom, eu já trabalho, a minha área de pesquisa é tecnologia educacional, né? Então, eu já fiz essa carreira em diferentes, sou uma área interdisciplinar, na verdade, né? A minha formação na graduação é em computação, e já no TCC eu pesquisei sobre o uso das tecnologias na educação na época, né? Aqui nos nossos municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Depois eu acabei fazendo mestrado em educação, onde eu trabalhei já sobre a internet, a questão da aprendizagem e a convivência. E depois, no início dos anos 2000, eu ingressei no doutorado na URGS, no doutorado em informática da educação, e estava começando as questões de educação à distância, né? E eu comecei a trabalhar, então, pesquisar sobre a questão das interações nesse contexto de educação à distância. E assim que eu concluí meu doutorado, então, eu já era professora da Universidade Fevale, né, já coordenava o curso de licenciatura em computação, e aí fui convidada para atuar, então, junto ao PPG, né, em Diversidade Cultural e Inclusão Social. E aí eu comecei a voltar as pesquisas para uma área um pouco mais aplicada, né, trabalhando com a tecnologia na escola em si, né, de como a gente poderia usar essas tecnologias que estavam com bastante em evidência, né, os ambientes virtuais, enfim, os tablets que começaram a aparecer, como é que a gente poderia usar isso não só no contexto de educação superior e educação à distância, mas também na sala de aula, né? E aí foram vários projetos em escolas, tanto na escola de aplicação quanto algumas escolas municipais, explorando, então, a aprendizagem com mobilidade, tecnologia, formação de professores. E aí, especialmente quando começou a pandemia, me deu uma vontade assim de trabalhar também mais uma visão mais ampla, não só a questão da tecnologia em si, né, de como a gente poderia trabalhar nas escolas e tal, mas também para que a gente pudesse ter uma visão mais ampla, porque as coisas começaram a mudar muito, né, especialmente ficou isso muito evidente na pandemia, né, que coisas que antes a gente discutia em teoria acabou acontecendo, né? Todo mundo acabou indo para o remoto, a gente agora quer ter novas experiências, né? A questão das redes sociais, elas se desenvolveram muito, né? Todo mundo nessa imersão. E eu comecei a ficar bastante interessada com essa questão de estudos de futuros, né? De como a gente pode, então, começar a olhar para nós, de como a gente trabalha as nossas práticas, né? E especialmente na minha área, as nossas práticas educativas, para poder trabalhar com esse aluno, né, pensando nesse século XXI, né, pensando nessas muitas mudanças que vêm por aí e que essas coisas que antes a gente fazia, né, uma pesquisa no Google, isso, aquilo, elas hoje não são mais suficientes para a gente poder dizer que é um letrado digital, né, sobre essas questões de letramento, enfim. Né? Então, vai por aí um pouquinho o meu interesse de pesquisar sobre futuros. Ai, que maravilha, né? E assim, eu que sou totalmente leiga no assunto, né? Vou aprender contigo aqui, acho que o pessoal que está com a gente também, né? Me parece assim muito dessa questão da imaginação, né? Isso me traz, me leva a questões de arte, sabe, dessa coisa que a gente ainda não entende, né? Tem a ver com isso aí, Patrícia, ou não?
Sim, porque a questão é assim, ó, existem vários nomes às vezes para dizer a mesma coisa, né? Então a gente tem essa grande área de estudos de futuros, que é uma área de pesquisa maior, né? Que engloba vários métodos, enfim. E tem um nomezinho aí que talvez vocês já tenham ouvido falar, em futurismo, né? Futurismo é um conceito mais amplo, assim, que dá conta não só dessas questões mais com foco em pesquisa, mas envolve também essa imaginação, tudo que a gente pode sonhar, imaginar também, para pensar como seria o futuro, né? E a ideia do Letramentos de Futuro, ela aparece há poucos anos atrás, né, vinculado também à Unesco, né? A Unesco apresenta ela como uma competência essencial para que a gente possa pensar o futuro, né? Então, pensar o futuro tem relação a gente entender o que a gente quer fazer hoje. E aí tem tudo a ver com imaginar, né? Que futuro é esse? E aí, por isso que se usa também futuros, né? Que futuros possíveis são esses que a gente pode imaginar, criar, e que aí não tem a ver com previsão, né? Não tem a ver com prever o futuro, especulação, enfim. Não, é a gente poder pensar que futuro que a gente quer e poder começar a fazer hoje, né? Desenvolver hoje ações para que a gente possa ser conduzido ou nos conduzir para este caminho. E acho que tem muito a ver também com a questão de inovação, né, Patrícia? Assim, eu não sei como é que tu enxerga essa questão, porque me parece esse pensar diferente, né? Me parece também nos levar para um estado de interior, né, que nos conecta com esse mundo imaginário que a gente ainda não sabe o que é, mas ao mesmo tempo, né, de criação de algum produto que ainda não existiu, que não existe ainda, né? Eu acho que é por aí também, né? Sim, porque o futuro, na verdade, ele é incerto, né? Ele não existe. A gente pode. Aí existem várias metodologias, enfim, que nos podem dar algumas previsões, alguns caminhos, dados, estatísticas, enfim, que a gente pode pensar. Né? Mas a ideia disso é a gente poder ir olhando o que está acontecendo, né? Poder acompanhar esses movimentos do mundo, né? E eu acho que tem tudo a ver com essa questão de autoria, né? Eu também posso ser autor do meu futuro, criar coisas novas, né? E aí, nesse caso, posso criar produtos novos, eu posso criar estilos de vida diferentes, né? E tem tudo a ver com isso, com a imaginar, né? Imaginação. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né? Imaginar esses futuros que possam nos trazer esperança, né? Que possam fomentar a colaboração. Esse nosso futuro é incerto, mas a gente está tão assim, é pandemia, é guerra, é a questão do clima, né, a questão do racismo, as questões de gênero, diferentes tipos de conflitos, né, e a gente pode colocar em pauta isso, né, e trazer para a discussão. E a ideia do letramento de futuros, enfim, tem justamente essa proposta, né, de trazer essa discussão para o público leigo, né? Eu penso que a escola é um espaço bem interessante que a gente pode começar a colocar essas questões em pauta, né? Bom, hoje é assim, antigamente era assim, né? Mas que futuro a gente poderia ter sobre diferentes pautas, né? E como a gente poderia, que movimentos que poderíamos fazer para chegar nesse futuro, ou nesses futuros aí, que possam ser mais interessantes para nós, questões, inclusive, de sobrevivência na Terra e coisas assim. Ô, Patrícia, tu que é estudiosa dessa área, né? Esse tipo de pesquisa ele já existe há muito tempo? Sim. Ele se acelerou talvez em função até da pandemia, assim, também, né? Ou não? Me parece que agora está mais assim, a gente poderia dizer na moda, né? Falar de futuro, falar de estudos de futuro, mas ela é uma área bastante consolidada e ela tem, digamos, essa parte que é mais pesquisa, né? Pesquisa científica, que é acadêmica, e a gente tem um outro nome que chama de foresight, ou de previsão, né? Que são essas aplicações para a gestão estratégica das empresas, né? Então, ela pode orientar a gestão estratégica das empresas, dos governos, né? Então, são metodologias consolidadas já para isso. Né? Então, a aplicação dela, ela vai para além da sala de aula, digamos assim. Sim. Então, a ideia, né, que aparece esse conceito, então, estudos de futuro e foresight, por exemplo, que são as previsões, são nomes estratégicos com áreas já consolidadas. Essa questão do conceito de letramento de futuros que aparece há poucos anos atrás, com essa proposta da gente poder apresentar para o público leigo, né,
essa questão de poder pensar o futuro, né? Mostrar a relevância da gente poder estar envolvido nisso. Vou te dar um exemplo, tá? Muito agora se fala de inteligência artificial, né? Uhum. E aí, quando a gente fala, às vezes, em inteligência artificial, vem o filme lá do menininho, né? Um robô, humanoide, enfim, né? Que vai nos superar, por exemplo, né? E aí, Uhum. quando a gente fala em inteligência artificial, alguns dizem, não, isso aí vai levar muito tempo. Alguns autores dizem que a gente já está a caminho para inteligências mais inteligentes, digamos assim. E a questão que se coloca, né, alguns autores colocam afinal, que inteligência artificial é essa? Né? É uma que vai trabalhar com a gente, vai trabalhar contra a gente. Então, a ideia de estudar de estar atento ao que está acontecendo, né, de saber ver o que está acontecendo, de fazer essa leitura de cenários e poder pensar futuros, é que a gente possa se envolver nessas discussões, né, e não deixar as coisas acontecerem. Esse é um exemplo, né, que inteligência artificial é essa que nós queremos. Né, uma que vai nos dominar ou uma que vai trabalhar e colaborar com a gente. Só que se a gente não sabe o que é inteligência artificial, a gente não sabe o que são esses, como é que hoje ela já está sendo aplicada, por exemplo, né? E também vai ficando complicado da gente entender isso, né? Então, eu entendo, né, essa questão do letramento de futuros, que a gente poder entender, ler os cenários, o que está acontecendo, né? Para que a gente possa, assim, nos colocar como autores, enfim, né? Uhum. De como as coisas estão sendo conduzidas e poder imaginar cenários que podem nos conduzir àquilo que nos interessa. Uhum. Patrícia, olha só, pensando aqui agora bem na área da educação mesmo, né, que é a tua área propriamente dita, assim, né, o que o letramento, assim, traz em termos da tecnologia educacional, faz uma correlação disso para nós aqui, desse tipo de conceito, né, o que ele tem a ver com a questão da tecnologia educacional? Como eu faço essa aproximação dentro das minhas pesquisas, né? Que hoje, quando a gente fala em tecnologia na escola, é muito mais do que só usar, como eu disse antes, o Google ou usar um aplicativo. Tanto que essa ideia de usar a tecnologia na escola já é uma ideia mais antiga, porque a gente não usa mais a tecnologia, né? Essa ideia de usar, que é eu vou pegar uma ferramenta, usar aqui e largar, né? Como se fosse uma... Enfim, como essa ideia... Ou seja, o computador como essa ideia de ferramenta, ele já não serve mais para nós hoje. Por quê? Porque hoje nós já habitamos um mundo onde a tecnologia faz parte. Né? Hoje nós estamos na nossa casa, mas nós estamos aqui, nós estamos online, no WhatsApp, enfim, não tem mais sentido a gente dizer que a gente está online ou offline. Então, hoje a gente não usa mais a tecnologia, né? Mas a gente habita o mundo com tecnologia, que essa tecnologia ela vai também moldando essa nossa forma de viver, né, nesse mundo. Então, hoje, quando eu penso em tecnologias na escola, é poder desenvolver atividades, né, ou experiências de aprendizagem que explorem, né, ou que envolvam as tecnologias numa forma muito mais ampla, que não é só eu fazer uma pesquisa de um conceito no Google ou desenvolver uma apresentação, entende? Mas é trabalhar também todas essas questões. Como é que eu vou separar fake news, né, do que não é, né? Como é que eu vou identificar isso? Como é que eu vou buscar uma informação no meio de tantas outras coisas, né? E, enfim, ela envolve esse habitar, né? Como é que eu vou ajudar esse sujeito a que ele possa entender essa questão de que cada vez que ele coloca um registro, isso fica para sempre, a questão dos dados, né, que hoje a gente tem toda essa legislação de dados, enfim, é uma série de questões que elas não fazem parte mais de uma outra esfera, mas elas são da vida, porque à medida que eu faço um trabalho hoje, a gente usando essas plataformas educacionais, tipo o Google, né, olha quantas informações a gente coloca e compartilha com as empresas, né, essa questão dos dados que geram outros dados. Então, todas essas são questões que, de alguma forma, a gente também tem que colocar em pauta nessas discussões enquanto se usa a internet na sala de aula. Uhum. E, Patrícia, assim, o que tu tens efetivamente assim, feito com os teus alunos, tá? Me fala, assim, alguns tipos de trabalhos que já surgiram com relação a essa pauta. Hoje, assim, eu não tenho nenhuma pesquisa com uma escola, efetivamente, sobre essas temáticas, né? Mas, por exemplo, eu tenho alunos
de mestrado que já começaram a navegar por esses mares aí do movimento para explorar, por exemplo, a questão da inclusão sob novas perspectivas, né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno que ele quer pesquisar inclusão, mas sob a ótica também do que a gente chamaria do transhumanismo, né? Que hoje a gente tem várias formas, às vezes existem sujeitos, existe uma linha, como é que eu vou dizer, os ciborgues, tá? Os ciborgues reais, por exemplo, né? Existem sujeitos na Espanha que já têm equipamentos de tecnologia que já fazem parte do corpo, por exemplo. Isso é uma coisa diferente, né? Eu encontrar o sujeito que tem uma antena, né? E essa antena lê cores e faz parte dele, ele não tem como tirar essa antena. Tem outra moça que tem sensores que consegue sentir o movimento da Terra, né? Para nós, isso nos causa um estranhamento. Por que eu colocaria um sensor para eu sentir o movimento da Terra? E aí é toda uma discussão nova, mas que tipo de humano é esse que a gente vem constituindo, né, vem formando? E essa é uma discussão importante, né, que ele quer endereçar, por exemplo. Questões de que, como hoje a gente vê, que tipo de inclusão a gente trabalha hoje? A inclusão de gênero, a inclusão de pessoas com deficiência. Sim, mas nós temos aí um outro cenário, que é a inclusão dessas pessoas que colocam próteses diferentes, né, que colocam sensores diferentes, que elas manipulam o corpo de uma forma diferente, né? Então esse é um exemplo assim de uma situação que poderia nos causar estranhamento, mas que são pautas hoje para discussão sobre inclusão, por exemplo. E me parece assim muito, Patrícia, essa questão voltada à solução de problemas, né? Problemas que talvez assim a gente nem imagina que ainda um problema que não existe ainda, né? E como é que tu enxerga assim, por exemplo, esse processo de letramento está acontecendo? Normalmente ele está acontecendo na área mais da graduação, ou ele já está indo para uma área mais de, sei lá, escola básica? Como é que está isso dentro da educação, né? Esse tipo de estudo? Sim, existe um projeto grande da Unesco, de alguns laboratórios, alguns eventos, né? Então a gente vê ainda algumas poucas experiências, né? De trabalhar oficinas, enfim, de poder pensar essa questão dessas práticas de letramento de futuro nas escolas. Então, acho que é um espaço grande que a gente tem aí de pesquisa e que é o meu próximo projeto para começar a aplicar aqui nas escolas da região. Isso é muito legal, né? Até porque a gente, como tu mesmo falaste, né? Acho que a gente está no momento, Patrícia, de sermos agentes de transformação, né? E nós, como sujeitos, né, nesse mundo, a gente precisa realmente repensar a nossa existência na Terra, né? E de que maneira isso se conecta com esse mundo que a gente quer construir. Eu acho super, super interessante, né? Quando a gente sai desse modelo de certeza, né? E a gente vive isso em todas as áreas, né? Economia, mundo corporativo, né? Essa ideia de que realmente assim a única certeza que a gente tem é que a gente está vivo, o resto não temos o que fazer, né? E até os planejamentos, por exemplo, se trabalha mais na área corporativa, os planejamentos eles estão diminuindo já, não se faz mais um planejamento de 5 anos, né? Então, eu acho que tem a ver também com essa questão, né, de um tipo de comportamento que a gente está vivenciando na sociedade que nos leva a um tipo de reflexão sobre qual é a nossa ação perante essa vida, essa sociedade, né? E eu penso que pensar futuro, né, falar futuro, estudar essa questão dos futuros, ele nos obriga a abrir a cabeça, né, olhar para o diferente, olhar para as novas possibilidades e entender esse movimento da vida, né? De uma forma não saudosista, mas olhar, olha o que mudou até aqui e saber que as coisas vão seguir mudando, né? E que a gente já tem várias pistas por aí. É só a gente ficar atento, né? Olhar essas pistas, olhar esse movimento, né? Esse nosso futuro, ele não está pré-determinado, mas ele também não aparece de um dia para o outro. Né? Então, a gente vai construindo a partir das nossas ações e com esse nosso movimento. Então, a gente precisa estar atento e acompanhar isso. E eu penso que, só para concluir, que é muito interessante porque ele pode nos dar possibilidades, eu acho, da gente poder
ter esse mundo melhor que a gente tanto fala, né? Um mundo mais aberto, mais colaborativo, mais paz, mais integrado com a natureza. Mais sustentável, de certa forma, né? Mais. Porque que é preciso, né? A gente trazer isso para trazer as nossas ações, né, para o mundo, talvez os nossos filhos, para os nossos filhos, né? Pensando num legado mesmo, né? De sociedade para o mundo, né? Então, acho que é super legal, né? Nesse sentido. E, Patrícia, assim, tu falaste de uma coisa, né? Que é essa questão do comportamento, né? Como é que tu enxerga os professores hoje? Dentro das competências que são necessárias para a gente atuar na educação, né? Como é que tu faz essa relação? O que precisaria? Quais são os movimentos, talvez, que a gente precisa fazer, né? Tu falaste uma coisa importante, que é essa mente aberta, né? Mente de aprendiz, que eu acho que é super importante também, né? Mas tem mais alguma coisa que tu queira nos falar sobre isso, sobre essa maneira do professor atuar na educação, ou até dos profissionais hoje no mercado, né, atuarem? Eu acho que eu penso que eu poderia dar como exemplo a pandemia. Nós estávamos, por exemplo, completamente presos, né, acostumados com o presencial, né, o face a face, compartilhar esse espaço. E aí veio a pandemia e isso mexeu com tudo. Eu penso que mexe com a área, assim como mexeu muito com a área acadêmica e as escolas e a educação como um todo, também com a área corporativa, né? Que a gente estava acostumado a fazer coisas, mas não neste nível. E a educação básica, então, mais ainda, né? Ela é essencialmente presencial. E aí, quando acontece a pandemia, a gente consegue ver que faltou muita coisa, assim, principalmente em termos de infraestrutura. Então, a gente percebeu fragilidades de infraestrutura das escolas, de infraestrutura do próprio sujeito, né, que às vezes a gente pensa, a gente tem a ideia que todo mundo tem celular, sim, mas todo mundo tem celular, mas não tem uma internet boa, né, por exemplo. Então, acho que uma fragilidade que a gente tem é essa questão da própria infraestrutura, né, infraestrutura das escolas e de como a gente foi melhorando esse nosso espaço remoto. Aí o que acontece, né, o que eu vejo que hoje seria um desafio para a gente pensar e poder experimentar diferente, né. Agora, então, voltando da pandemia, né, ou seja, já neste movimento de torcida para que as coisas voltem a ser mais ou menos como era antes, o que a gente começa a ver é que nem todo mundo quer aquilo como era antes, né? A gente talvez não quer ficar o tempo inteiro na empresa, porque viu que muita coisa rende de casa. A mesma coisa nos estudos, né? Que é importante aquela socialização, mas tem muita coisa que eu poderia fazer de casa. Então, acho que o desafio é a gente poder olhar para esse movimento que aconteceu. Antes nós éramos 100% presencial. A gente migrou para remoto e experimentamos, né, na área da educação, que foi a tua pergunta específica, muitas outras plataformas, muitos ambientes de socialização, né, e muitas formas diferentes que são muito interessantes e que podem ser exploradas no contexto educativo para ampliar essa socialização, para pensar, para atividades extra, enfim, né, para fazer parcerias com outras escolas, e como é que e para que a gente possa, acho que esse é o desafio, a gente agora voltando para esse espaço escolar, não esquecer isso, né, a gente poder retomar nos nossos planejamentos, nas práticas, nas escolas, o que deu certo, né? O que nós tivemos dificuldade, como a gente pode incorporar hoje, então, toda essa questão de interação e socialização à distância nesse nosso espaço, né? Então, eu acho que o desafio é não esquecer aquilo, né, que a gente passou, para estar preparado aí para uma próxima que a gente não gostaria, mas enfim, né, o que dizem aí, uma próxima pandemia ou novas oportunidades. É verdade. A evolução vai acontecer para o bem também, para as coisas que talvez a gente não queira tanto, né, ver, mas é da vida, né? Mas a Patrícia, assim, para a gente finalizar essa questão do conceito, né? Por que tu acha assim que esse estudo de futuros então é importante para nós no nosso dia a dia? Por que ele é importante? Porque eu penso que ele vai nos orientar. Então, eu penso que a gente pensar sobre isso, né, se dedicar, por exemplo, ele nos ajuda a poder pensar não só para o futuro, né, do mundo, da vida, da sociedade, mas até para a gente. Né, como é que eu posso me desenvolver, como é que eu posso desenvolver a minha carreira, o que eu preciso aprender para melhorar
também, né, estar atento, acompanhar esse movimento e aprender, né, e me atualizar. Enfim, eu gosto sempre, alguns dizem assim, no meu tempo, né? Não, o nosso tempo é agora, né? E a gente precisa estar aberto para essas mudanças que estão acontecendo, essas novas formas da gente viver. Então, eu penso que isso é importante para que a gente possa estar atento ao que está acontecendo e poder ir conduzindo aí a nossa vida e a da sociedade próxima, pelo menos, para que a gente possa ter caminhos mais sustentáveis, que a gente falou antes, enfim. Sem dúvida. Muito bem, Patrícia. Nós estamos chegando aqui nos finalmente da nossa conversa, hiperconversa aqui com a professora, doutora, né, Patrícia Bassani, que teve a gentileza aqui de trazer esse conceito novo para nós, né, que para mim realmente é um conceito que eu não havia ainda conversado com ninguém, enfim, né, estou fazendo a primeira fala com ela aqui, acho que foi muito produtiva, né, realmente para a gente repensar, né, a nossa vida, repensar a nossa atuação no mundo, né, e sermos, de certa forma, agentes de transformação, né, desse próprio mundo que a gente quer construir. Eu acho muito legal isso, né. E, Patrícia, queria que tu deixasse uma mensagem aqui final para os nossos ouvintes, né, para os nossos telespectadores aqui com relação ao futuro, né, o que nos espera e tudo mais. Bom, a vida é movimento, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E tem uma frase que eu gosto muito de um livro que eu sempre fico pensando nela e queria compartilhar com vocês. Assim, é um livro que enfim, é um livro de ficção científica e a moça, a personagem, ela trabalha desenvolvendo faces, né? E traz essa ideia das pistas. E ela fala uma hora, assim, que a avó dela, enfim, né? Ela foi estudar a questão de desenvolver faces computacionais, porque a avó dela sabia ler muito bem os rostos e tal. E uma vez disse para ela assim, né, que ela tinha que prestar atenção, ou seja, que ela tinha descoberto um segredo, porque ela conseguia ler a pessoa, né? E ela fala assim, um pedacinho, que é condensar fatos a partir de vapores de nuances. Eu acho isso fantástico, né? A gente poder olhar o que está acontecendo, né? Estar atento, estar aberto às mudanças. Enfim, eu acho que é isso, a vida é movimento e que a gente precisa, então, estar aberto, estar preparado para a gente poder conduzir essas mudanças que a gente quer, seja na minha vida, seja na empresa que eu trabalho, seja na escola, seja na vida, enfim. É verdade, é verdade. E é nesse movimento que a gente aprende, né? Que a gente se evolui como pessoa e tudo mais, né? E, Patrícia, deixa os teus contatos, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o programa que tu atua ali na Universidade Fevale, né? Dessas pesquisas, como é que faz? Bom, eu tenho, acho que aqui está na tela, tem o meu Instagram, né? E ali, então, vocês conseguem acessar pelo Instagram os links, então, da Fevale, do grupo de pesquisa, e fica um convite para quem quiser saber um pouquinho mais do assunto. Desde o ano passado, eu comecei a compartilhar no Telegram, num grupinho chamado Aprendiz de Futurismo. Então, é um grupo aberto que a gente pode conversar, então fica o convite. Pelo Instagram, vocês têm acesso ali a todo o meu e-mail, as questões, os artigos da universidade e também o grupinho. Muito bem. Obrigada, então, Patrícia, pela gentileza, né, pela partilha de conhecimentos. E obrigada a você que está com a gente aqui pela Vale TV e mais o programa As Pessoas Inspiram. Até a semana que vem, gente. Um bom final de semana aí para todos, né? E fiquem com Deus. Obrigada, Patrícia. Obrigada.